reforma protestante representa, acima de tudo, uma profunda ruptura no modelo de autoridade vigente na cristandade do Ocidente, em que o papado desempenhava um poder arbitral, mas também supletivo face aos grandes blocos germânico e francês, mas também aos impérios coloniais em ascensão, os ibéricos, o neerlandês, o inglês. Sem colocar em causa a autoridade política e civil instituída, o que todos os grandes reformadores vêm afirmar a uma só voz é a autoridade espiritual, mas também material da Escritura. Em bom rigor, a Cúria Romana nunca tinha ousado colocar em causa a validade da palavra escrita, que era tida como revelação de Deus. Porém, ao secundarizá-la ao longo de séculos, através de toda uma parafernália montada em torno de um vastíssimo conjunto de dogmas e de um intrincado sistema sacramental, reduzira-se-lhe a eficácia e a real presença e influência na vida do povo de Deus. O que preservou a reforma protestante em relação à natureza da Escritura? Preservou aquilo que torna o cristianismo distinto de entre outras expressões de fé, particularmente de entre as chamadas religiões do livro. Embora frequentemente o cristianismo também seja considerado uma delas, a verdade é que a sua doutrina não assenta fundamentalmente no texto, mas mais propriamente numa linguagem e numa mensagem que é o próprio Cristo tido como palavra viva, o Logos de Deus. Nesse sentido, por mais importante que seja a palavra escrita, dada por Deus ao homem, a vivência da fé não se esgota nela. E assim, a maior expressão da peculiaridade do cristianismo é que a Bíblia não se encerra numa linguagem única, indecifrável para a maior parte do mundo à sua volta. Não é tampouco um exclusivo étnico. Para os cristãos, as coisas que lhes foram reveladas por Deus não estão limitadas e encapsuladas num tempo, num lugar, numa língua ou linguagem. Não há, pois, uma língua oficial e superior. Existem as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, o hebraico, o aramaico, o grego, mas existem depois mais de 2,5 milhares de línguas em que a Bíblia já está hoje traduzida no todo ou em parte. A Bíblia também é essas línguas. O que é por vezes irónico é observar que existem cristãos, talvez um pouco nostálgicos, em relação a esse outro modo de olhar para os textos sagrados. Por outro lado, podemos perguntar o que há de distintivo no modo de ver do protestantismo em relação à Escritura. Sola Scriptura, a Escritura somente, não é de todo a afirmação de que só a Bíblia interessa e nada mais, mas sim que a autoridade, ou seja, a regra, para o crente se encontra única e suficientemente nela. É todavia relevante que os reformadores, na sua vasta maioria, não tenham procurado substituir a autoridade instituída, temporal e espiritual, qualquer outra nova autoridade de expressão humana, pessoal ou institucional, ou mesmo baseá-la em revelações pessoais inescrutáveis. Outros sim, partiram de algo concreto e validado pela história, que não era posto em causa pelos pais da Igreja ou pelos próprios papas e concílios. Não se tratou, pois, de uma inovação, pelo que o argumento era forte. O que esta nova teologia procurava era restaurar a intenção original de Deus ao revelar a sua vontade ao ser humano, expurgando tudo aquilo que, embora não materialmente, lhe tinha sido acrescentado por o que se havia vindo a designar ao longo de séculos como o magistério da Igreja. Aqui está, efetivamente, a pedra de toque da reforma do século XVI e que persiste até aos nossos dias, no que representa o caráter identitário de todas as confissões cristãs, que de forma mais ou menos longínqua vão buscar as suas bases aos princípios defendidos pelo movimento quinhentista. Esta característica tem expressão na forma de governo das igrejas, uma vez que nenhuma estrutura eclesiástica depende de uma autoridade pessoal exclusiva, como na Igreja Católica, mas também no próprio cânon bíblico adotado. Embora os 27 livros do Novo Testamento sejam considerados canónicos, transversalmente por toda a cristandade, os protestantes distinguem-se de católicos e ortodoxos por terem adotado a tradição judaica, que se identifica com as deliberações adotadas pelo Concílio de Jamnia, um encontro rabínico alegadamente realizado no final do século I. Desta forma, o cânon seguido por protestantes de toda a panóplia de tradições inclui 39 livros
apenas os que constam do chamado cânon palestino. Qual então a teologia da Escritura dos reformadores? A centralidade da Escritura no pensamento da Reforma não pode deixar de ser enquadrado num contexto mais vasto e fundamental. Para Lutero e para todos os reformadores, a palavra de Deus é a Escritura, mas acima de tudo é a eterna segunda pessoa da Trindade, o Cristo, o ungido. Embora Lutero rejeitasse por completo qualquer outra autoridade acima da Escritura, nomeadamente o conceito católico romano de que a Escritura foi estabelecida pela Igreja, logo deve ser interpretada por ela, Lutero não chegou tão longe quanto outras linhas protestantes que desprezaram o ensino dos pais da Igreja. Para Lutero, a autoridade primordial das Escrituras não estava no cânon, propriamente dito, mas sim no Evangelho que se encontra na Bíblia, este sim, a pedra de toque da interpretação bíblica. Por isto mesmo, a Escritura não podia ser subalternizada no processo da sua interpretação. Não podia ficar refém do intérprete, fosse ele coletivo, os concílios, ou individual, o Papa. Até porque essas interpretações apresentavam contradições entre si. Pode-se assim dizer que um dos resultados diretos da Reforma, porventura o mais relevante e transversal, foi o de reduzir ao mínimo indispensável e operativo as estruturas de mediação, que incluíam naturalmente o acesso à Bíblia, refém de uma linguagem e de um jargão próprio que poucos compreendiam. Para os reformadores, procurava-se polir e voltar a dar brilho à pureza e simplicidade do Evangelho. Ora, a abolição do sistema de mediações teve fortes repercussões no domínio da espiritualidade propriamente dita, tanto ao nível individual como coletivo, mas também no dos saberes, teológico, filosófico, do direito, da economia, da cultura, das artes. Quais foram os principais aliados no processo de fazer chegar as Escrituras diretamente ao povo? Desde logo, um aliado instrumental, que resultou da utilização da imprensa de caracteres móveis, desenvolvido por Gutenberg a partir de 1450. Mas foi, sobretudo, a tradução da Bíblia para línguas vernáculas, para a qual Martinho Lutero deu o seu próprio exemplo, traduzindo as Escrituras para alemão em 1522 com o Novo Testamento e em 1534 com toda a Bíblia. No final do século XVI, o número de traduções bíblicas tinha quase duplicado, passando a haver 41 idiomas com acesso à Bíblia. Tal como a tradução de Jerónimo tinha sido nos seus dias uma janela aberta à compreensão do texto sagrado pelos crentes, também a tradução de Lutero permitiu aos seus conterrâneos a apropriação da Bíblia com um significado renovado na sua vida individual crente, mas também na missão coletiva da Igreja.